Olá pessoas que acessam esse vídeo aleatoriamente. Nesse canal falamos de como são feitos os leeches, o que acontece caso falhe a se tornar um, e até o leech mais poderoso de D&D, pelo menos de acordo com a lore. Mas e se tivesse um tipo de leech esquecido pelo jogo atual, que fez a pergunta simples, porém interessante: e se leeches fossem bons? Imagino que vários DMs já tiveram esse pensamento antes, já que normalmente a transformação de leeches corrompem a mente e o corpo com o passar do tempo, né? A insanidade sempre estaria se arrastando junto com o passar de inúmeros anos de necromancia. Mas e se por acaso fosse ao contrário, né? Bem, o pessoal do Advanced Dungeons & Dragons, lá nos anos 90, já pensava nisso, por mais que não muito em detalhes se você pegasse só o livro base. Chamado Arch-Leech. De tempos em tempos, os sábios ouvem rumores de leeches com alinhamento diferente de malignos. E até mesmo leeches leal bons aparentemente existiram. Há relatos até mesmo de sacerdotes que, em circunstâncias extremas, se tornaram leeches. Esses relatos foram recentemente verificados, mas um Arch-Leech é tão raro quanto os dentes de um Rock. Tem até uma arte que tenta mostrar um exemplo, mas sem muita profundidade, no maior estilo 5E, né? Mas aí que minhas pesquisas levaram a um lugar que eu não imaginava que acharia. 3 anos antes, né, dessa parte do livro, né? Tinha no livro suplemento de Spelljammer, o cenário Planeta do Tesouro de D&D, né? Esse livro escrito por Ed Greenwood, mago local no YouTube e criador do cenário de Forgotten Realms, do padrão que usamos hoje em dia. Na seção de monstros, mostra o stat block do Arch-Leech no Advanced Dungeons & Dragons, fala bastante sobre eles. Mas tem uma coisa que se mantém: se os leeches são raros, Arch-Leech são mais raros ainda. Imagino que com a escolha de Spelljammer como a introdução deles, né, deve ser pelo fato de você poder explorar outros planetas por aí, aumentando sua chance de encontrar um desses em suas viagens? É só uma teoria. Enfim, eles eram especificamente conjuradores humanos, e em especial conjuradores, porque eles podiam ser magos ou clérigos do nível 18, porém mais interessante é que bardos também podiam se tornar, se fossem no mínimo nível 24. Se tu joga 5E, não se preocupa, não vamos muito a fundo disso. Os Arch-Leeches mantêm sua ascensão como morto-vivo para proteger alguém, um lugar ou até servindo uma causa que acham que sua presença será necessária por muito, muito tempo. Eles ficam com um visual bem próximo dos leeches tradicionais esqueléticos, usando roupas rasgadas que usavam na hora da sua transformação, né? Eles não tinham pupilas, mas seus olhos emanam uma luz que brilha irreverente à luz, mas podendo muito bem ver a escuridão mais profunda. Eles não tinham filactérias, mas eles colocaram suas essências mágicas em um objeto, normalmente um mini livro arcano. Nesse livro arcano eles escreviam 9 magias que eles queriam continuar memorizados até após vida, junto com a preparação de uma poção. Mas diferente do leech tradicional, né? Em vez de ser vários tipos de venenos, você tem que encantar a poção com diversas magias, que vou até colocar aqui na tela. Eles então tocavam esse item especial enquanto tomavam essa poção, que devia ser ungida com pelo menos uma gota do sangue do candidato a Arch-Leech. E como tudo no AD&D, né, tinha RNG. Você tinha 83% de chance de tomar a poção e virar um Leech camarada. 17% de chance de você ir pra vala, como sempre. Intermissão. O texto original fala como a poção e a magia para esse ritual podiam ser criadas por outras pessoas, mas não funcionaria se a criatura bebendo a poção não quisesse virar um Arch-Leech. Ia ocasionar no falecimento do coitado. E por mais que o livro fala que é possível ter ajuda para esse processo todo, né? O candidato tinha que, no mínimo, criar o item especial para o ritual dar certo, ou pelo menos ter uma participação bem ativa na criação. Fim da intermissão. E Datafogão, como eles viviam? Bem, a descrição original deles descreve eles sendo
Seres bem solitários, trabalhando nos bastidores, estudando para continuar suas buscas por mais conhecimento ou até pelo uso de servos e aliados para conseguir cumprir suas agendas. Mas em vez de ser tipo maldades e artefatos do mal, normalmente seria a proteção do seu reino antigo, recrutamento de heróis para enfrentar um mal que está chegando para destruir todos, ou ficar de olho na sua neta, né? Vários deles vivem para proteger seus lugares de nascença ou que amavam enquanto estavam vivos, mas vingança é uma motivação também boa, já que só porque eles são bons não quer dizer que eles só eram leal bons. Eles podiam viver em qualquer lugar se utilizando suas magias, né? Para que sua presença só fosse notada caso eles quisessem, se movendo silenciosamente de maneira sobrenatural, podendo até andar sobre as águas para conveniência, até ilustrar essa parte no livro e tudo. E como você pode ver, esse Arquilite está usando um instrumento musical. Como eu tinha falado anteriormente, bardos podiam ser candidatos a essa transformação. Eles eram únicos porque, diferente dos ex-magos e ex-clérigos, estes conseguiam ser ouvidos tocando músicas assombrosamente melancólicas em meio de ruínas e até masmorras vazias, como um bom sofredor de coração partido. Mas não me entenda mal, por mais que eles fossem solitários, não quer dizer que eles odiavam outras pessoas ou companhia. Pelo contrário, eles amam seres vivos, meio que invejando o que eles perderam e nunca mais serão. Eles podem acabar socorrendo feridos, ajudando perdidos ou até ensinando magos novatos. E outro detalhe interessante é que eles sabiam quando alguém falava seu nome verdadeiro, desde que estivesse no mesmo plano. Não exatamente dá poder sobre eles você saber o antigo nome deles, né? Diferente dos diabos, mas eles ficavam ligados em qualquer um que fofocasse sobre eles. Ok, Data Fogão, isso tudo é interessante tudo, mas como eles funcionavam no combate? Então, eu não vou falar muito dessa versão do AD&D porque tem certas mecânicas que eu não gostaria de ter que explicar nesse vídeo, como taco. Então, se lembram quando eu falei que eles escolhem 9 magias para pós-vida? Essas são magias que eles têm nos seus livros que não precisam de componentes ou foco arcano. As mais comuns normalmente são voar, invisibilidade, dissipar, teleporte e umas magias ofensivas para não serem pegos desprevenidos. Eles eram imunes a armas de dano não mágico e imunes a vários debuffs como paralisia, veneno, polimorfe, até magias de frio, eletricidade e morte, normalmente necrótico hoje em dia, né? Eles tinham uma aura de medo para criaturas que tinham menos de 5 dados de vida, ou de 5º nível, que eram obrigadas a fugir, e seu toque causava dano de frio e uma paralisia de 2 a 5 turnos. Como outros liches, eles podiam usar a magia Animar os Mortos para criar servos, zumbis e esqueléticos. Com essa mesma magia, eles, por meio de toque, poderiam controlar mortos-vivos como wights e outros mortos-vivos menores, como se fosse da sua própria criação. Porém, pelo fato da sua boa índole, né, eles também tinham a habilidade de repelir mortos-vivos, como se fossem clérigos. Ok, mas o que acontece se um deles morrer? Você disse que eles não tinham filactéria. Aí que está, se um deles morresse, os seus restos se teletransportariam, não importa a distância ou os planos, até o item mágico que eles colocaram suas essências, onde eles se reformavam pouco a pouco, com o grande debuff que eles recuperam 1 ponto de HP por dia, diferente de um lich normal. Eles só podem se mover depois de recuperar 1/4 do seu HP. Eles também recuperam uma magia de seu livro por dia se reformando, porém eles podiam conjurar essas magias mesmo imóveis. Logo, eles poderiam se comunicar com aliados ou usar alguma magia de proteção para eles. Mas, caso você destrua o item mágico deles, eles seriam destruídos juntos na hora, instantaneamente. Logo, eles têm que guardar com muito cuidado caso tenha muitos inimigos. Passando para a terceira edição, pelo menos do que eu achei, né? No compêndio de monstros você podia achá-los na seção de liches de alinhamento bom. Eles não tiveram muitas mudanças. Ainda são liches com a habilidade de expulsar mortos-vivos,
mas a ausência das 9 magias memorizadas mostra que quiseram torná-los mais no padrão dos outros. Ué, sessão de liches bons tem mais que um? Ótima pergunta, espectador hipotético. Está na hora da segunda intermissão. Bem, esse vídeo é especificamente sobre Arquilites, mas não machuca falar sobre o seu outro parente, né? O Beonorn. Eles são liches elfos, que podem ser de qualquer alinhamento normal, mas normalmente leais bons. Eles ascenderam para continuar protegendo suas famílias, comunidades ou até lugares importantes. Eles normalmente se encontram em Myth-Drannor, a cidade agora em ruínas, que já foi a maior cidade élfica de Forgotten Realms. Os Beonorns são elfos morto-vivos altos e de aparência imponente, com pele enrugada e olhos brancos brilhantes. Eles não irradiam uma aura de medo, nem possuem filactérias, embora alguns façam uso da magia de clone. Mas, fora isso, compartilham os poderes e habilidades padrão de Lich, com, o bônus de poder expulsar mortos-vivos como clérigos, e até a habilidade de projeção. Fim da segunda intermissão. Mas como vocês podem ver, eles estavam ainda falando deles, por mais que com uma das sessões principais do Lich, Mas aí vem algo interessante aqui desse vídeo. Nós passamos para a próxima edição. Vamos falar da edição favorita da comunidade D&D, a 4ª edição. E vou te falar, os Arquilites continuaram de uma maneira interessante. Eu não encontrei um livro ou um bloco de atributos deles, mas nesse livro suplemento Arcane Power da 4ª edição, eles expandiram uma das coisas que eu realmente achava bem legal nessa edição, os destinos épicos. Basicamente é quase como se fosse uma subclasse que tu só pegava quando passasse do nível 20. E adivinha, se fosse de qualquer classe arcana, você poderia se tornar um Arquilite. Você se tornava um Lich por maneiras que não te corrompiam com o toque de Orcus, o Lorde dos Mortos-Vivos. Você mantém sua mente saudável, mas ganha uma inimizade com o próprio por você ter trapaceado o sistema. Você ganhava várias coisas, como mais 2 no seu atributo de inteligência, resistência a necrótico e dano de veneno, uma aura de dano necrótico 15 pés ao seu redor, que se tornava radiante contra mortos-vivos. Você recarregava poderes, que eram habilidades na 4ª edição, ao ficar perto de inimigos morrendo. Você podia reviver com metade de HP caso morresse, recebendo um tipo, de armadura de espinhos que retornava 20 de dano necrótico para quem te atacasse. E o mais importante de todos, você ganhava a chance de criar uma filactéria de Arquilite. Que, caso você morresse, você virava pó junto com tudo que estava com você, e voltava com full HP no dia seguinte, perto de sua caixinha especial. Essa caixinha que podia ter outras formas, como anéis ou gemas, mas sempre com 40 de HP, em que resistia a todos os danos nos primeiros 20. Caso quebrasse, diferente da versão de AD&D, você não morria. Você poderia reconstruí-la em 10 dias com 50 mil moedas de ouro. E bem, é aqui que, pelo menos no momento onde eu estou fazendo o vídeo, acaba a jornada dos Arquilites e também dos Beonorns. Eles não tiveram versões da 5ª edição ou da versão de 2024, mas sempre tem DMs que se interessam em fazer uma versão boa de um trope maligno, e nesse caso, agora você já sabe onde pegar exemplos das versões anteriores. E bem, tem algo que, por mais que já foi implicado no que eu falei tudo aqui, diferente dos Liches tradicionais, é dito que desde a primeira versão, para bem ou para mal, Arquilites nunca se esquecem. Não só quer dizer que sua mente não se corrompe, mas também quer dizer que eles nunca se esquecem de sua família, dos seus amigos, dos aliados que eles lutaram ao lado, e isso torna eles muito solitários. Acho que esse é o ponto mais importante que eu acho que você tem que entender sobre eles. Afinal, todos nós somos fragmentos das pessoas que conhecemos e amamos, e isso nos torna humanos. Mas é isso aí, pessoal.
Gostaram do vídeo? Acha que eu errei em alguma coisa ou fiz alguma interpretação errada? Bota aí nos comentários, aqui estamos sempre querendo aprender mais. Espero que esse vídeo tenha sido interessante, ou pelo menos um pouco informativo, né? Mas bem, eu não sei se esse vídeo será o último desse combo de vídeos relacionados a liches, mas se tiver mais, você vai descobrir futuramente nos posts de comunidade aqui do canal. Mas até lá, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Valeu! Aliás, eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer aos membros do clube do canal. Muito obrigado por Gaivoto, Felipe Oliveira, Aldaleia Freire, Murilo, Jojosus, Crobis, Eduardo, York, Leite com Manga, Yuiti, _H_, Jotalhão e o mais novo membro, John Barros. E caso você queira ajudar que nem eles aqui no canal por R$5 ao mês, você não só ganha posts exclusivos e chega com os vídeos 24 horas antes de todo mundo do canal, como você também ganha esses emojis aqui que você pode usar não só nas lives, como nos comentários. E, é claro, você ganha esse emblema que vai ficando cada vez mais dourado quanto mais tempo você permanece membro. Mas se você não puder, não tem problema. Você tá vendo o vídeo até aqui já ajuda bastante. E com isso, eu me despeço de vocês. Um abração, gente. Fiquem bem.